Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma auditoria financeira, a imagem que vem logo à cabeça é de uma coisa muito exata, né? Uhum, a precisão quase matemática. Isso, tipo um engenheiro olhando para uma planta de um prédio. Exato. A gente imagina que a pessoa confere os cálculos, bate os números e no fim o carimbo é binário. Ou tá perfeitamente certo ou tá completamente errado. É um cenário muito limpo. É uma visão bastante reconfortante, eu diria. O cérebro humano gosta de coisas que podem ser categorizadas de forma absoluta, sem margem para dúvidas. Mas aí, ao cruzar as anotações das nossas aulas, a lei seca da ISAI 200 e um vasto banco de questões recentes do Sebrasp que a gente tem no nosso material de hoje, essa régua exata meio que se quebra. Totalmente. Entramos num cenário onde as regras do jogo são bem mais complexas. Exatamente. O objetivo dessa nossa imersão de hoje é justamente pegar todo esse nosso material exclusivo sobre os princípios fundamentais de auditoria financeira no setor público, a famosa AFIN, e transformar esse emaranhado de jargões contábeis em um mapa da mina para provas de controle externo. É isso aí. E a missão principal é blindar o candidato contra aquelas armadilhas clássicas, sabe? A gente quer entender não só o que a norma diz, mas onde o examinador do Sebrasp esconde a pegadinha. E a grande dúvida que surge logo de cara ao olhar os nossos dados é a seguinte: por que tantos candidatos, mesmo com um nível altíssimo de preparação, escorregam logo nos conceitos iniciais de auditoria financeira? Então, o vício de origem aí é tratar a auditoria pública com a mesma lente da auditoria privada. Como assim? É que na iniciativa privada, a preocupação central do auditor é essencialmente contábil. A missão é descobrir se o balanço reflete a realidade financeira daquela empresa, mas para proteger o investidor, né? Ah, entendi. No setor público, a complexidade é bem maior. E a banca examinadora tem plena consciência de que quem estuda carrega esse viés do mercado privado. Então as questões testam justamente os detalhes que separam esses dois mundos. E o ponto de partida dessa separação é o que a norma chama de marco regulatório. Olha, olhando aqui para o nosso material, fica claro que o alvo da auditoria financeira é aumentar a confiança dos usuários nas demonstrações financeiras. E para chegar lá, a ISSE 200 exige que o auditor verifique se a informação segue duas diretrizes distintas, a ERFA e o marco regulatório. Exatamente. Mas eu confesso que essas siglas parecem um pouco redundantes, sabe? Tipo, como a gente separa isso na vida real para não errar na prova? A tradução para a linguagem de prova é fundamental aqui. EFRA significa Estrutura de Relatório Financeiro Aplicável. Nossa, nome comprido. Pois é, mas em termos simples é o padrão contábil. No Brasil, para o setor público, a gente está falando das NBC-TSP, que são as normas técnicas de contabilidade. É o como registrar a operação. Tá, a regra do registro. Isso. Já o marco regulatório é o conjunto de leis que regem o orçamento e as finanças do Estado, como a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A famosa LRF. Ela mesma. Para ficar mais fácil, pensa numa analogia com futebol. Adoro analogias, manda. Pensa na EFRA como as regras da FIFA sobre como o futebol deve ser jogado. O tamanho do campo, o que é impedimento, como a bola deve rolar. Certo. O marco regulatório seriam as leis do país sobre onde o estádio pode ser construído, se há licença ambiental para o evento, como o dinheiro do ingresso vai ser tributado. O auditor governamental tem a obrigação de checar as duas coisas. Entendi. Então não basta a contabilidade estar impecável com os débitos e créditos batendo ali centavo por centavo, se a despesa em si não tinha autorização na lei orçamentária do ano. Perfeito. Tipo, se a prefeitura comprou um prédio e registrou tudo certinho na contabilidade, mas não havia dotação orçamentária para aquilo, o auditor vai apontar o problema. A linha de raciocínio é exatamente essa. E é aqui, presta atenção, é aqui que o Sebrasp monta uma das suas pegadinhas mais clássicas em provas de tribunais de contas. Opa, qual é a pegadinha? A afirmativa da questão vai trazer um texto muito bem redigido, dizendo tipo assim, o objetivo do auditor governamental em uma AFIN é verificar exclusivamente se as demonstrações seguiram os padrões contábeis. E aí a pessoa lê rápido e cai. Cai bonito.
O cérebro de quem está fazendo a prova, já exausto depois de horas de leitura, bate o olho em auditoria financeira e padrões contábeis e encontra lógica nisso e marca a questão como correta. E perde um ponto precioso. Exato. Fica muito claro que, para o setor público, a união do padrão contábil com as leis aplicáveis, ou seja, ERFA mais marco regulatório, é inegociável. Mas pensando bem, considerando o tamanho da máquina pública, atestar que todas as regras contábeis e todas as leis foram rigorosamente cumpridas parece uma tarefa meio hercúlea, não acha? Não é fácil, não. Tipo, como o auditor assina um parecer sem aquele medo constante de ser responsabilizado por uma falha minúscula que passou despercebida no meio de milhões de documentos? É aí que entra aquele conceito de asseguração que o material cita, né? Exatamente. Esse é o coração da ISAI 200. A asseguração é o nível de confiança, a garantia que o auditor transmite à sociedade e aos órgãos de controle quando ele assina aquele parecer. E a norma internacional é taxativa nisso. Os trabalhos de auditoria financeira sob o escopo da ISAI 200 são categorizados sempre como trabalhos de asseguração razoável. Razoável. Eu vi muito esse termo no material, mas também tem menção a um trabalho de asseguração limitada. Por que a limitada não se aplica nesse contexto da AFIM pública? Então, a asseguração limitada é um trabalho de revisão muito mais brando. Ele resulta apenas em uma conclusão negativa. Como assim? O profissional faz uma checagem ali superficial e diz algo mais ou menos assim, olha, na minha rápida revisão, eu não encontrei nada que me fizesse achar que as contas estão erradas. Nossa, isso soa muito fraco para auditar o governo. E é fraco. Isso não serve de jeito nenhum para o controle externo das contas públicas. A ISSIAI 200 proíbe que uma auditoria financeira seja feita nesse formato. O auditor governamental tem o dever de emitir uma opinião positiva e afirmativa de que as demonstrações estão de fato adequadas. Mas isso levanta uma dúvida bem pertinente, se me permite. Claro, diga. Se há exigência de uma opinião positiva de adequação, por que a norma chama isso de asseguração razoável e não absoluta? Quer dizer, se não há uma garantia total de acerto, a palavra razoável não soa como se o auditor estivesse dando só um palpite muito bem fundamentado? Essa provocação faz total sentido. Mas a banca exige que quem está prestando a prova compreenda que a asseguração razoável está muito longe de ser um palpite. Ah, é? Com certeza. Trata-se de um nível de segurança altíssimo, sabe? Embasado em procedimentos técnicos rigorosos. O auditor faz testes substantivos, análise documental profunda, amostragem estatística. Então tem muita ciência por trás. Muita. O motivo pelo qual ela nunca pode chegar a 100%, ou seja, porque ela nunca será absoluta, repousa no que a literatura técnica chama de limitações inerentes da auditoria. Limitações inerentes. Quais seriam os exemplos práticos dessas limitações que impedem essa certeza absoluta? Tem 3 pilares principais aí. O primeiro é a natureza das informações contábeis em si. Como assim? A contabilidade pública lida com muitas estimativas. Por exemplo, calcular a provisão para processos judiciais que o Estado pode vir a perder no futuro ou determinar a vida útil exata de uma frota de ambulâncias. Tudo isso envolve julgamento humano, não é uma ciência exata. É verdade. Ninguém tem bola de cristal para saber o valor exato de um processo que nem terminou. Exato. Aí o segundo pilar é a limitação dos procedimentos da auditoria. O auditor analisa papéis e sistemas, mas ele não é um perito criminal forense. Ah, boa distinção. Um esquema de corrupção altamente sofisticado, com documentos falsificados por especialistas e conluio entre os gestores, fatalmente pode enganar a equipe de auditoria. O auditor não tem poder de polícia para realizar escutas telefônicas ou quebrar sigilo bancário de terceiros de forma sumária. Nossa, faz todo sentido. Ele trabalha com o que entregam para ele. Isso. E eu imagino que eferupilar seja uma barreira meio que física e financeira, né? Seria humanamente e economicamente inviável cruzar cada nota fiscal, cada recibinho de um Ministério da Saúde ao longo de 12 meses inteiros. Custaria mais caro auditado que o próprio orçamento do Ministério. Sem dúvida, a relação custo-benefício é um impeditivo real e previsto. Por tudo isso, a lei seca da norma afirma que a evidência coletada pelo auditor é de natureza persuasiva e não conclusiva. Persuasiva, não conclusiva, vou até anotar isso.
Anota mesmo, porque despenca. O profissional reúne provas suficientes para ser persuadido de que o balanço é confiável, mas ele não possui a prova inquestionável de absolutamente todas as transações. Uhum. E adivinha, o Sebrasp transforma essa limitação em mais uma armadilha. Lá vem eles. Qual é o truque agora? A estratégia recorrente da banca é colocar lá nas alternativas que o objetivo da auditoria é buscar a seguração absoluta. Ou dizer que a auditoria deve garantir que as demonstrações estão livres de toda e qualquer distorção. Toda e qualquer. Isso. Ao ler termos como absoluta, toda, garantir, qualquer, o alerta vermelho de quem está resolvendo a prova tem que soar na hora. São gatilhos que, na imensa maioria das vezes, indicam uma afirmativa falsa. Excelente alerta. Então, se a premissa é que a asseguração não é absoluta, a gente admite que problemas podem passar pelo crivo do auditor? Podem e vão passar. O material aborda largamente a classificação desses problemas que efetivamente são encontrados, dividindo-os num duelo clássico que aparece muito em prova: erro de um lado e fraude do outro. O que define quem é quem nessa história? A linha divisória, que é o que separa o joio do trigo nas provas, se resume a um único conceito: a intencionalidade. Intencionalidade? Isso. O erro é uma falha não intencional. É um descuido, ou uma omissão boba, ou uma má interpretação de uma regra sem dolo. Já a fraude, por outro lado, é um ato deliberado. É um projeto pensado para enganar ou para obter uma vantagem ilícita. O material tem um exemplo bem cotidiano sobre isso. Tipo, se um órgão público compra um lote de computadores de última geração, e aí um servidor mal intencionado pega essas máquinas e leva para casa, ocultando o registro de entrada no patrimônio do órgão, a gente tem uma fraude clara. Foi arquitetado de propósito. Exato, a intencionalidade é indiscutível nesse seu exemplo. Mas o problema surge quando a banca tenta usar o senso comum contra o candidato. Como assim usar o senso comum? Tem uma questão literal do Sebrasp que a gente destrinchou nos nossos dados, que afirma o seguinte: a diferença entre erro e fraude nas demonstrações contábeis reside na gravidade ou no impacto financeiro da omissão. Olha, o que, para quem não leu a norma, soa extremamente lógico. O senso comum dita que fraude é aquele grande esquema de desvio de milhões de Brasília, enquanto erro é o estagiário digitando um zero a mais ali na planilha do Excel. Pois é. Mas essa lógica do senso comum é o que reprova muita gente boa. É mesmo. A gravidade financeira não define a classificação de jeito nenhum. Imagina o seguinte cenário: uma falha de parametrização no sistema de arrecadação da Receita Federal causa um rombo não intencional de 3 bilhões de reais nas contas públicas. 3 bilhões. Mas foi sem querer. Foi sem querer. Como não houve intenção, isso é estritamente um erro. Ponto. Uhum. Agora imagina que um servidor concursado decida levar uma resma de papel e uma caixa de canetas do almoxarifado para uso pessoal em casa. Ele pensou, vou levar essas canetas. Houve dolo. É fraude. O erro multibilionário lá da Receita é infinitamente mais devastador para o país do que o sumiço dessas canetas. Mas a classificação técnica, baseada na intencionalidade, não muda. Nossa, fascinante isso, e uma tremenda pegadinha. Com certeza. Mas pensando no lado prático da coisa, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas não vai gastar, 3 semanas de trabalho investigando o desvio de uma caixa de canetas, certo? O custo disso não faria sentido. E é aqui que as nossas notas introduzem um conceito que funciona como um grande filtro para o auditor: a materialidade. Exato, a peneira grossa. Como a norma orienta a busca por esses desvios usando essa peneira? A orientação é focar os esforços nas distorções que são consideradas relevantes, ou seja, materiais. A materialidade atua como esse grande filtro. Mas olha só, tem uma particularidade brilhante no setor público, que difere muito da iniciativa privada. Conta pra gente. No mercado corporativo privado, a materialidade é quase que exclusivamente medida em dinheiro. Tipo, a falha afeta o lucro líquido, vai mudar o valor da ação da empresa na bolsa. Tudo gira em torno de valores, né? Exato. Mas no setor governamental, a ISSI 200 deixa muito claro que a materialidade possui uma dimensão qualitativa gigantesca. Qualitativa. Sim.
Uma distorção é material se tiver o potencial de influenciar as decisões dos usuários previstos. E no setor público, essas decisões muitas vezes são políticas ou sociais e não apenas econômicas. Isso exige um exemplo prático. Como um erro pequeno em dinheiro pode mudar uma decisão pública dessa magnitude? Fiquei curiosa. Imagina um programa do governo federal focado em erradicar a desnutrição infantil numa região super vulnerável. As demonstrações financeiras desse programa podem conter uma distorção, um erro, sobre o número de famílias atendidas. Tá, anotaram o número errado de famílias. Isso. O valor monetário atrelado a esse erro específico pode até ser considerado super baixo quando você compara com o orçamento trilionário do país. Porém, se o Congresso Nacional for ler aquele relatório distorcido e acabar concluindo de forma errada que o programa é ineficiente porque atendeu pouca gente, eles podem decidir cortar o financiamento e extinguir a política pública. Nossa, a distorção teve o poder de encerrar uma ação social vital. Exatamente. A ISI 200 enxerga isso como uma falha altamente material devido ao seu impacto qualitativo e social, mesmo que em reais o valor fosse pequeno. Que exemplo excelente! Então, recapitulando a dinâmica até aqui, o auditor busca uma asseguração razoável para encontrar distorções que sejam materiais, sejam elas fruto de um erro acidental ou de uma fraude premeditada. Perfeito. Esse é o resumo da ópera. Mas e se, no fim das contas, o auditor assinar o parecer dizendo que está tudo adequado, mas, na verdade, existe uma distorção imensa escondida nos balanços e ele não viu? Aí entramos na zona de perigo. O material trata desse perigo através de algo chamado de anatomia do risco de auditoria e menciona 3 elementos: risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Confesso que para quem não é da área contábil, isso soa como 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa. Como a gente desembaraça esses nós? É fundamental desembaraçar, porque a estruturação mental desses 3 riscos é o que separa o candidato mediano do aprovado. O examinador do Sebrasp sabe que esses nomes causam confusão. Eles adoram uma confusão. Demais. O risco de auditoria total é a probabilidade de o auditor expressar uma opinião inadequada. Para entender essa tríade, a gente precisa separar de quem é a responsabilidade por cada parte do problema. O material traz uns exemplos bem técnicos, mas para fixar bem eu precisaria de uma imagem mais cotidiana. Se a gente imaginar que o objetivo é não se molhar em um dia de tempestade, como aplicaríamos esses 3 riscos? Olha, a analogia do clima é perfeita para elucidar as bancas. Imagina o risco inerente como a própria chuva caindo. A chuva em si. Isso é a suscetibilidade natural de algo dar errado pela sua própria complexidade, sem levar em conta nenhum mecanismo de proteção. Por exemplo, auditar um Ministério da Defesa com compras secretas de caças e submarinos tem um risco inerente altíssimo. Faz sentido. Auditar a compra de papel higiênico para uma salinha do protocolo tem risco inerente baixo. A chuva é a natureza do objeto, você não controla a chuva. Tá. E o controle? Já o risco de controle seria a entidade auditada tentar se proteger usando um guarda-chuva furado. É a probabilidade de o sistema de controle interno do próprio órgão público falhar em prevenir ou corrigir uma distorção que venha a ocorrer. Ah, então o risco de detecção seria a parte do auditor na história. Seria o auditor passar por ali, debaixo da chuva, vendo a pessoa com o guarda-chuva furado e mesmo assim não perceber que o chão está ficando completamente encharcado. A visualização é irretocável. E é justamente em cima dessa separação de responsabilidades que a prova ataca impiedosamente. Como assim? Qual a regra? A regra de ouro é: a soma do risco inerente com o risco de controle forma o chamado risco de distorção relevante. E esse risco pertence única e exclusivamente à entidade auditada. Ah, então é do órgão, não do auditor. Exato. A tempestade e o guarda-chuva danificado já existem lá independentemente de o auditor aparecer para trabalhar naquele dia. O auditor não tem o poder de diminuir a chuva e não é o papel dele ficar costurando os furos do guarda-chuva. Ele é um avaliador do cenário. Ele mede a força da água e testa a resistência do tecido do guarda-chuva. E a partir dessa avaliação, ele toma a única atitude que está sob o controle dele. O único componente que o auditor manipula ativamente é o seu próprio risco de detecção. Ele ajusta o trabalho dele. Isso.
Se a avaliação mostra que a entidade é um caos, ou seja, chuva forte, guarda-chuva inútil, o risco da entidade é alto. Para compensar isso e não emitir um parecer errado, o auditor é obrigado a trabalhar muito mais. O que ele faz na prática? Ele aumenta o tamanho da sua amostra, aprofunda os testes substantivos, aloca os auditores mais experientes da equipe para aquela tarefa. Ele faz tudo isso para forçar o seu risco de detecção a cair, mantendo a equação total do risco de auditoria em um nível baixo e aceitável. É tipo uma gangorra. Onde está a armadilha do Sebrasp nessa gangorra, então? A banca frequentemente formula questões afirmando tipo, a aplicação de procedimentos de auditoria bem planejados tem como objetivo reduzir o risco inerente do órgão auditado. E isso é falso, porque ele só mexe no risco de detecção. Exatamente. É uma afirmativa completamente falsa. Procedimentos de auditoria reduzem apenas o risco de detecção. O risco inerente vai continuar lá, intocável, porque ele faz parte da natureza da atividade daquele órgão. Trocar quem controla qual risco é o maior funil de eliminação nesse tópico de auditoria. Muito claro, anotei tudo. Agora, sabendo que o auditor ajusta o próprio trabalho para baixar esse risco de detecção, o que exatamente ele procura lá nas páginas dos balanços? Essa é a parte mão na massa. O nosso material aprofunda bastante a questão, dizendo que a avaliação de riscos ocorre no nível global das demonstrações, mas exige um foco no nível das chamadas afirmações contábeis, o que vem a ser uma afirmação no meio de um monte de planilhas numéricas. As afirmações são declarações. Algumas são bem explícitas, mas outras são totalmente implícitas, que a alta administração do órgão faz quando publica o seu balanço oficial para a sociedade. Ativo imobilizado veículos, 5 milhões de reais. Essa simples linha contém várias afirmações ocultas que o auditor precisa testar. Quais seriam os testes práticos para essa linha específica dos carros? A primeira coisa que me vem à mente, como uma pessoa leiga, é confirmar se os carros não são fantasmas, né? Se eles existem de verdade. E você tem instinto de auditora. Essa é a afirmação de existência. Legal. Para baixar o risco de detecção, o auditor não pode apenas confiar no papel assinado pelo reitor. Ele precisa fazer uma inspeção física. Ele vai fisicamente até a garagem da universidade e verifica com os próprios olhos se a frota de 5 milhões está lá estacionada. Missão cumprida, frota tá lá. Mas não acaba aí. Há outra afirmação embutida nessa linha, que é a de direitos e obrigações. O fato de os veículos estarem fisicamente lá na garagem não significa obrigatoriamente que a universidade é dona deles. Ah, verdade. Podem ser carros alugados de uma locadora, que não deveriam estar no balanço de patrimônio próprio. Ou até maquinário emprestado de outro ministério. Exatamente. E como o auditor testa essa afirmação de direitos? Porque visualizar o carro ali não resolve nada. Nesse caso, a técnica do auditor muda. Ele precisa recorrer à inspeção documental cruzada. Ele vai exigir os documentos de posse e cruzar com os registros do Detran em nome do órgão. Muito inteligente. E, além disso, há ainda a afirmação de valorização ou alocação. Os carros que estão ali realmente valem os 5 milhões declarados. Eles sofreram a depreciação correta ao longo dos anos de uso? Nossa, é muito detalhe. O auditor não olha o balanço apenas como um bloco de números estáticos. Ele disseca essas microafirmações porque a distorção material, aquela que reprova gestor, geralmente se esconde numa delas. Aumentando agora a escala dessa complexidade, o material traz um tópico super denso sobre auditorias de grupo. Esse tema despenca. Quando a gente pensa no controle externo brasileiro, acho que o maior desafio estrutural é o Tribunal de Contas da União auditando o Balanço Geral da União, que engloba o poder executivo inteiro. É um monstro. Como as normas lidam com a impossibilidade física de aplicar todos esses testes meticulosos em uma entidade que tem proporções continentais? A metáfora clássica no mundo da auditoria para isso é como se come um elefante. Não faço ideia como. Uma mordida por vez. Ah, claro, faz sentido. A norma estrutura isso exigindo que o grupo principal seja dividido em frações menores,
que a gente chama de componentes. Componentes. No caso do Balanço Geral da União, os componentes podem ser os diferentes ministérios da esplanada ou grandes autarquias como o INSS ou até empresas estatais dependentes. O foco da banca examinadora aqui é testar o conhecimento sobre a responsabilidade do auditor que vai assinar a opinião global no final, que a norma chama de auditor do grupo. Mas qual é a exigência normativa para que esse auditor assine o parecer final do grupo inteiro, sem ter olhado cada um dos pequenos componentes individualmente, porque ele não tem como olhar tudo? A regra de ouro estabelecida pela norma para essas auditorias de grupo é a necessidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito das informações financeiras de todos os componentes representativos. Essa é a palavra-chave. Componentes representativos. Isso. O TCU não precisa auditar com o mesmíssimo rigor uma pequena autarquia inativa no interior do país e o Ministério da Saúde inteiro. O auditor do grupo identifica quais componentes são individualmente significativos para o balanço financeiro como um todo, seja pelo enorme volume de recursos ou pelo alto risco inerente, e aí ele foca os esforços e as equipes nesses alvos específicos. A pegadinha da banca, imagino, deve estar na generalização desses dados, né? Matou a charada. A prova tenta induzir o candidato ao erro, dizendo que o auditor do grupo pode basear sua opinião final apenas em uma análise superficial dos dados consolidados, ignorando os riscos locais de cada órgão. E a norma não aceita isso. De jeito nenhum. A ISSI exige a comprovação do trabalho em nível de componente, lá na base, para que a consolidação faça sentido e a opinião global do balanço seja válida. Dando um passo atrás para observar todo o panorama gigantesco que a gente desenhou hoje, o padrão de raciocínio exigido para enfrentar as questões do Sebrasp fica muito nítido. Vamos um resuminho estratégico rápido? Bora. O auditor governamental na FIM busca emitir uma asseguração razoável, que é um nível alto de confiança, mas nunca uma garantia absoluta ou meramente limitada. Ele fundamenta sua análise avaliando se a entidade obedeceu tanto à ERFA, que são as regrinhas contábeis, quanto ao marco regulatório, que são as leis do país. Perfeito. E todo esse esforço investigativo é filtrado por aquele conceito de materialidade que a gente viu. Ele foca em encontrar distorções relevantes. E aí, sejam elas erros acidentais ou fraudes intencionais que exigem o dolo à má-fé. E, simultaneamente, esse auditor lida com o fato de que a entidade já entrega para ele um pacote de problema, né? Um nível de risco inerente e de controle, restando a equipe de auditoria gerenciar e diminuir apenas o seu próprio risco de detecção, com aqueles testes bem robustos sobre as afirmações contábeis e sobre os componentes do grupo. Esse é o arcabouço mental que garante os pontos na prova de domingo. É um mapeamento super denso e extremamente sólido. Quem anotar tudo isso, tá pronto. Tá pronto mesmo. E olha, para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento meio provocativo no ar para a galera que está ouvindo. Toda essa arquitetura normativa que a gente estudou hoje, especialmente a ideia central de que a asseguração é apenas razoável, se baseia fortemente em limitações humanas, de custo e de tempo. A impossibilidade física de checar todas as notas fiscais de um governo gigante dita a regra do jogo atual. Totalmente. O limite da capacidade de processamento humano e financeiro é o que moldou essas normas internacionais ao longo de décadas. Pois é, a provocação é a seguinte. O que vai acontecer num futuro de curtíssimo prazo, quando a inteligência artificial governamental possuir o poder computacional para cruzar 100% das transações financeiras, verificar todas as notas fiscais emitidas, cruzar cada contrato com as publicações do Diário Oficial e validar todos os extratos bancários de um ministério inteiro? Tudo isso numa questão de milissegundos. É um cenário quase de ficção científica, mas tá batendo na porta. Sim. Se as barreiras de tempo, custo e a própria necessidade de fazer amostra forem dizimadas pela tecnologia, será que esse conceito pilar de asseguração razoável vai deixar de fazer sentido? Nossa, essa reflexão é profunda. A gente não estaria caminhando para um cenário onde a evolução tecnológica vai forçar as entidades internacionais a reescreverem a própria ISAI 200, passando a exigir a hoje tão impossível asseguração absoluta. É um dilema fascinante sobre a fronteira do controle externo, viu? Quando essas limitações inerentes simplesmente desaparecerem,
todo esse paradigma de que o auditor não pode atestar 100% da verdade financeira vai precisar ser revisto de forma muito, muito radical. E isso mexe com tudo que a gente ensina. Sem dúvida. Talvez um dia, quando a tecnologia eliminar todas essas áreas cinzentas, aquela visão da precisão matemática e binária do engenheiro que eu mencionei logo no começo, finalmente se torne a realidade do dia a dia da auditoria governamental. Quem sabe, né? Mas, bom, enquanto a inteligência artificial não domina as bancas examinadoras e não faz as provas por nós, o candidato segue focado em garantir a sua própria asseguração razoável, dominando as regras da ISSI 20 para vencer os examinadores do Sebrasp. Com certeza. O negócio é focar na regra de hoje. Fica aí a reflexão para quem está estudando. E até a nossa próxima análise profunda. Um abraço. Um abraço, pessoal. Bons estudos.